Bom dia, igreja, graça e paz. Vamos estar louvando ao nosso Senhor. Vamos nos colocar de pé para esquentar um pouco. Vai valer. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito, e a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito, e a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos. Bom dia, igreja. Bora sentar. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém? Só passar uns avisos primeiro. A boa parte da igreja não se encontra aqui, porque eles estão com um motivo bom. Estão no Congresso das Mulheres lá em Presídio, se eu não me engano, certo? Estão tendo um momento também de renovação, que o Senhor está trabalhando na vida dessas mulheres. Amém? Minha família pastoral e alguns membros estão lá também. Mas que bom que você está aqui, que você reservou esse tempo para dedicar a louvar o Senhor, a dedicar o seu tempo a aprender mais do Senhor. Amém?
E o versículo que eu quero passar de começo é esse. Está lá em Salmos 37, no verso 5, diz assim: entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Com certeza você já começou bem, entregando o seu e escolher a melhor parte que nós temos. Amém? Vamos colocar de pé novamente para estarmos orando. Obrigado, Pai, nós te agradecemos novamente por cada um que está reunido aqui, por aqueles que estão assistindo via internet também, Senhor. Esteja abençoando eles, Senhor, mas abençoa o teu povo aqui em especial, Senhor, reunido como igreja, para engrandecer e aprender mais de ti, Senhor. Trabalhe em nossas vidas, assim eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando? Pode continuar de pé. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Bom, durante esse próximo louvor, quem trouxe seus dízimos e ofertas, vamos desembar e ofertar com alegria. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, que tudo aquilo que perdi foi, ouvirei em sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Será que podes imaginar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei em sua boca, te abençoarei. Amém? Convidar as crianças então para estarem indo lá atrás com a minha irmã Sati, Laura. Hoje ela vai estar educando elas, ensinando a palavra do Senhor. Amém? Quem tem rinite nessa época é terrível, né? Eu também tenho, florada, pólen, então incomoda mesmo. Amém? Dá para escutar bem ali atrás? Amém. Que bom que você vem, tá? Dedicar esse tempo a aprender a palavra do Senhor. O título da mensagem de hoje é Passando pelas Tempestades da Vida. Passando pelas Tempestades da Vida. E o texto qual a gente vai abordar e interpretar corretamente, segundo a vontade do Senhor, está lá em Mateus, capítulo 8, do verso 23 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança.
Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos colocar de pé novamente? Amém? Os jovenzinhos lá, se quiserem ir lá atrás, fiquem à vontade, tá? É a escolha de vocês, tá bom? É para criança, mas vocês podem ficar à vontade. Vamos dedicar esse tempo então a estar orando, agradecendo também os dízimos, as ofertas e principalmente as vidas que estão aqui presentes. Obrigado, Pai, mais uma vez. Nós te agradecemos pela tua misericórdia em nossas vidas. Obrigado por cada um, Senhor, que novamente se faz presente aqui. Obrigado pelos dízimos e ofertas que sustém a tua obra, Senhor. Capacita, Senhor, os líderes desta igreja, Senhor, a fazer aquilo que está conforme a tua vontade. Peço novamente por minha vida, Senhor. Capacita a mim a trazer somente a tua palavra, Senhor, para que ela trabalhe nos nossos corações e mentes, Senhor. Assim oro em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Tá, esse episódio, a qual nós lemos então, ele está registrado nos 3 evangelhos sinóticos. Então esse episódio, ao qual nós lemos, está registrado nos 3 evangelhos sinóticos. Se quiserem encostar, fechar, fique à vontade, tá? Vocês estão na casa do Senhor, onde é a casa de vocês também. O que é o evangelho sinótico? Vou explicar para vocês. Os evangelhos sinóticos, então, são 3 relatos da vida de Jesus. 3 passagens relatando sobre a vida de Jesus que estão na Bíblia. Estão exatamente no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, de Mateus, Marcos e Lucas. Então esses 3 evangelhos relatam sobre a vida de Jesus. Você vai encontrar às vezes a mesma passagem nesses 3 evangelhos. Por isso é chamado de evangelhos sinóticos. Já o Evangelho de João não se encaixa porque ele é um pouquinho diferente. Ele já fala de outros aspectos sobre Jesus. Tá? Alguns falam que João ele preenche as lacunas que faltam nos 3 evangelhos. Amém? Mateus, é interessante que Mateus, diante deste registro, é o que traz mais detalhadamente para nós compreendermos. Esse mar do qual o texto nos relata é também chamado de Lago de Genezaré ou Mar de Tiberíades. Então o povo judeu via aquele lago enorme, chamava de mar. Na verdade, então, esse mar aqui relatado no texto, ele é um lago de água doce, tá? Se o meu filho estivesse aqui, eu ia falar, não tem tubarão no lago, então, pode ficar tranquilo. É um lago, amém? Então, era um lago de água doce, de mais ou menos 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. Era muito grande, por isso que eles chamavam de mar também. E era encurralado pelas montanhas de Golã, do lado oriental, e pelas montanhas da Galileia, do lado ocidental. Esse lago estava 224 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, bem para baixo. E frequentemente, em constante tempo, vinham os ventos gelados que desciam do Monte Hermon em rajadas súbitas. Então, emparelado pelas montanhas, entre as montanhas, batiam na superfície aquecida desse lago e formavam então uma tempestade súbita. Ele estava falando do vento. A expressão grande tempestade que a gente lê aqui, tá? Na língua grega é traduzida como seismos megas. Seismos megas na língua grega tem o significado de grande terremoto. Então aquela tempestade para eles era como se fosse um grande terremoto que estava acontecendo ali, tá? Chacoalhava bem mesmo. E o bote que levava Jesus e os seus discípulos foi justamente apanhado por um desses grandes terremotos, essa grande tempestade. Mateus nos informa que Jesus, ele foi o primeiro a entrar no barco. Então, Mateus nos informa que Jesus foi o primeiro a entrar no barco. Já no livro de Marcos, Marcos nos diz que Jesus deu uma ordem aos discípulos. Qual foi essa ordem? Passemos para outra margem. Passemos para outra margem. E o que os discípulos fizeram diante dessa ordem? Obedeceram. Seguiram Jesus. Então Jesus foi o primeiro a entrar no barco e disse ainda, passemos para o outro lado da margem. Os discípulos imediatamente obedeceram. E não havia nenhuma tempestade à vista. A viagem parecia totalmente segura. Esses homens,
não eram leigos referente a esse grande lago, eram pescadores. Então eles sabiam do que poderia acontecer, que as tempestades poderiam vir subitamente, sabiam o local, a precisão, mas ali eles estavam confiantes. O mestre entrou primeiro no barco, o mestre nos diz: vamos passar para o outro lado. Que problema há nisso? Vamos segui-los. Mas de repente, o que acontece? O mar se agita, o vento agita as ondas e o barco começa a ser varrido de um lado para o outro. Aquele barco está passando por um grande terremoto. Você já passou por isso? Mas se não passou, você já sentiu, né? Aquele tremor, aquela coisa assim que vem de repente. Preste atenção, mesmo quando Jesus está conosco, nós também enfrentamos grandes tempestades na vida. Não ache você que está assistindo que só porque você tem a Cristo, agora você está livre de problemas, que não vai ter tempestade alguma. E o que essa passagem pode ensinar para mim e para você? Essa passagem a qual nós lemos pode nos ensinar grandes lições. E nós vamos aprender. A primeira lição que nós podemos aprender: as tempestades são inevitáveis. As tempestades da vida são inevitáveis. Uma hora ou outra você vai passar. Elas chegam para todos, ricos, pobres, graduados, formados, ou aqueles que não estudaram, doutores, analfabetos, crentes ou descrentes. A tempestade chega para todos. Um grande exemplo foi a pandemia a qual passamos. Ainda vivemos essa realidade, não vivemos? Quando chegou a pandemia separou? Vou pegar só os pobres? Não. Vou pegar só os ricos? Não. Eu vou pegar só os crentes? Não. A pandemia afetou a todos. Essa grande tempestade veio para o mundo inteiro e afetou a muitos. Alguns, infelizmente, não resistiram a essa tempestade. Alguns partiram com o Senhor, outros, misericórdia. Amém? Então a tempestade chega para todos. A segunda lição que nós podemos aprender: as tempestades são inesperadas. As tempestades são inesperadas. Elas chegam inesperadamente, sem aviso prévio. Lembra que eu falei onde é que esse lago se encontrava? Entre duas montanhas. Vinham rajadas de vento, aquele vento quente que batia com o mar, então formava grandes terremotos de repente. Assim são as tempestades da vida. Elas chegam sem aviso prévio, pegam-nos de surpresa. Isso muitas vezes ameaça a nossa caminhada aqui, a nossa caminhada cristã, a nossa vida com Deus. Os planos que vocês estão fazendo são ameaçados. Eu não falo somente de planos cristãos, todo mundo faz plano aqui, certo? Quem não faz planos? É bom fazer planos. Às vezes você fez um plano de ter um filho ano que vem, você fez um plano de juntar um dinheiro para comprar um carro novo, reformar ali a garagem, não sei, abrir um negócio novo. Você faz planos, mas quando os problemas vêm, esses planos são interrompidos. As tempestades chegam a todos. A terceira lição que nós temos que entender: as tempestades são incontroláveis. Os discípulos aqui, lembra que eu falei? Eles tinham experiência com o mar. Eu queria falar com você. Você é um caminhoneiro de quantos anos? O sério é que já dirige um bom tempo, né? Sabe qual que é o nosso problema? Quando nós temos excesso de confiança, é a pior coisa. Você fala: eu já dirijo há anos, né? Takeshi já lida com pão ali já há anos também, né? Então ele sente: nunca mais eu queimar um pão, já sei tudo. Mas se acontece algum imprevisto, mudou a estrada, o asfalto, estragou o forninho, queimou o pão, ele pode dirigir bem, mas quem garante que os outros dirigem bem? Ontem, voltando do Rio dos Cedros, nós nos deparamos com um acidente. Havia um furgãozinho, ele atravessou outra pista, na pista que nós estávamos indo, em questão de minutos. Até brinquei com ela: se eu fosse dirigindo e chegasse uns 3, 5 minutos mais rápido que ela, poderia ter ouvido essa colisão. Eu estava dirigindo ali, mas de repente a outra pessoa dormiu e chegou uma tempestade. E aí? As tempestades da vida são incontroláveis. Os discípulos ali tentaram controlar o barco, tentaram controlar o barco naquele mar revolto,
mas conseguiram? Não conseguiram. Eles não tinham controle da natureza. Eram apenas homens. Homens fracos, como eu e você. O que aconteceu? Eles perderam o controle. Perderam o controle do barco. Assim também são as tempestades da vida. As tempestades da vida que chegam a nós inesperadamente são maiores do que as nossas forças. E quando as tempestades que vêm a nós, que são maiores que nós vamos perder o controle. Se você tentar resolver sozinho, sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Você vai continuar sendo varrido de um lado para o outro, porque as tempestades são maiores do que as nossas forças. Preste atenção novamente. Jesus Cristo nunca prometeu nos livrar da ausência de aflições. Jesus nunca prometeu, olha, eu vou assuntar os céus, você vai ficar aqui, eu vou descer o Espírito Santo, só maravilha, você não vai ter problema nenhum. Você pode ir na minha casa que se chama igreja e vai ser tudo beleza. Milagre aqui, milagre acolá, vida boa, cristão enriquecendo, saúde, cura. Será que Jesus prometeu isso? Com Jesus isso pode ser possível, mas não é uma promessa para todos. Amém? Entendam isso. Jesus não promete nos livrar da ausência de aflições. Sabe o que Jesus prometeu? Jesus prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Ele promete estar com você, que crê que Ele é Senhor e Salvador. Muitas vezes, quando enfrentamos as mais terríveis tempestades da vida, sabe o que acontece? Há momentos que parece que você acha que Jesus está dormindo. Você está passando dificuldades. Parece que ninguém se importa com você. A igreja não se importa com você. O pastor não ligou para você. A mulher do pastor não ligou para você. O irmão não te mandou uma mensagem dizendo oi, tudo bem. Aí você se sente aquele coitadinho. Acho que Jesus não se importa. Está todo mundo dormindo. Os discípulos se sentiram assim. Quando a tempestade vem com toda a sua fúria, ali Jesus estava fazendo o quê? Como o texto diz, tirando um cochilo. Jesus estava dormindo. Mesmo o barco sendo sacudido de um lado para o outro, aquele grande terremoto, Jesus permanece sereno e descansando. Jesus era Deus, mas Jesus veio com um corpo humano, como você e eu. Nesse corpo que Jesus se encontrava aqui, era um corpo fraco também. Era um corpo que se cansava, era um corpo que precisava se alimentar, mas ele era 100% homem, 100% Deus ao mesmo tempo. O que naquele contexto, se você ler o contexto um pouquinho mais para trás, você vai perceber que Jesus passou o dia inteiro ensinando as parábolas do reino, pregando. E Jesus não tinha esses aparatos que nem nós, microfone, tá? Tipo, aqui eu não preciso forçar tanto, mas se eu não tivesse o microfone, eu teria que estar gritando. Agora imagine eu pregando para uma multidão, sem auxílio de som, o dia inteiro falando alto. Eu ia ficar que nem o Takeshi, que nem eu estou com essa alergia ali, a garganta sofre. E isso nos deixa cansados. Então Jesus estava exausto. Quando Jesus entra no barco, ele foi para a popa descansar. Eu vou abrir entre um aspas aqui para os homens ou as mulheres que gostam de trabalhar. Que bom que vocês gostam de trabalhar, mas tudo tem que ter um equilíbrio. Vocês com certeza trabalham a semana inteira, certo? Faz isso, corre ali. Mas domingo, que é um dia de descanso, você tem que dar uma paradinha. Você tem que dar uma parada. E o nosso descanso como cristão não é pegar e cochilar na frente da TV e ficar lá o dia inteiro dormindo. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar com uma dor na coluna, vai ficar irritado, irritada e vai te trazer mais cansaço. É você vir aqui, na casa do Senhor, escutar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai te renovar. Não tem problema você tirar um tempo para cochilar assim, no domingo, descansar, ficar com a família, né? Ter aquele momento de partida no almoço, mas parar. Entender que tudo que você já fez. Pelo menos um dia na semana descanse com a sua família. Tira um tempo. E nada melhor do que começar descansando nos braços do Senhor. Amém? Voltando ao texto, parece que em certos momentos, então, Deus se faz em silêncio. E não responde às nossas orações. E aí você acha que Deus está dormindo.
Como eu falei, Deus não se importa com você. Você começa a pensar isso. Está tudo dando errado. Meu marido não muda, meus filhos não mudam, minha mulher não muda, a conta não diminui, só aumenta. Você olha para sua casa, parece que está mais feia do que ontem. Por que será que está assim? Porque a sua visão está embaçada. O problema não são as coisas, não são as pessoas. O problema é você mesmo. Eu estou ensinando ao meu filho que o nosso maior inimigo não são o mundo, não é o diabo, mas o maior inimigo que a gente enfrenta como cristão. Você quer saber quem é? Acorde ao seu olho do espelho. Esse é seu maior inimigo. Você mesmo impede de buscar a Deus. Você mesmo come as coisas do mundo. Você mesmo aceita o que Satanás está trazendo através de pessoas. Você é seu maior inimigo. Então não alimente você, alimente o espírito. Não alimente a carne, alimente o espírito. Seja uma nova pessoa que Cristo quer que você seja. Amém? Mas quando isso está acontecendo, quando você está em meio à tempestade, parece que Jesus, como no texto, está dormindo. O que fazer diante dessa situação? O texto nos diz que os discípulos inquietaram Jesus mais do que a tempestade. Volta um pouquinho. Mais um pouquinho. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos. Os discípulos não ficaram vendo Jesus dormir, os discípulos não ficaram pensando: nossa, Jesus não se importa com a gente. Eles tomaram uma atitude. Os discípulos não ficaram só chorando, esperando a morte, que a tempestade engolisse eles. Eles tomaram uma atitude. O texto nos diz que os discípulos inquietaram Jesus mais do que a tempestade. Eles despertaram Jesus aos gritos. Será que é bom ser acordado aos gritos? Você está tirando aquele cochilinho gostoso, aí a sua esposa vem: acorda! Ou ao contrário, né? A mulher está com aquele cochilinho, trabalha o dia inteiro, limpa a casa, o marido vem. Como é que você chama as suas mulheres? Amor? Amorzinho? Mulher! Acorda, mulher! Não, tomara que não. Aí você leva aquele susto. O filho tem tarefa para fazer, né? Está atrasado, como é que você acorda o filho? Acorda, filhinho querido. Não, você vai acordar aos berros. Os discípulos fizeram assim, acordaram Jesus aos berros. E o que eles disseram? Senhor, salva-nos, vamos morrer. Aqui há 3 atitudes dos discípulos que deveriam chamar a minha atenção e a sua. Primeiro, eles clamaram, foram mais perturbados que a tempestade, mas gritaram. O que eles fizeram primeiro? A reverência a Jesus. Eles gritaram, mas eles tinham reverência. Por quê? Eles chamaram primeiro Jesus do quê? Senhor, acorda! Você quer acordar sua esposa? Pode falar alto, mas fala amor. Não chame mulher. Não dá certo. Tem uma diferença, né? Não tem? Vai chamar seus filhos: acorda, preguiçoso. Você já está meio que amaldiçoando seu filho com as palavras. Chame, acorda, filho. Pode falar com tom alto, mas não jogue palavras de desânimo. Aqui os discípulos tiveram reverência, temor e respeito. Eles gritaram ao alto, mas chamaram Jesus de Senhor. Segundo, uma súplica, um clamor inteligente. Por quê? Salva-nos. Eles eram inteligentes porque sabiam a quem pedir ajuda. Eles estavam pedindo ajuda para quem realmente poderia resolver a solução: Jesus. E terceiro, eles apresentaram um argumento irresistível. Eles apresentaram um argumento justo. Lembra que eu falei? Você pode orar a Cristo, mas Deus vai atender o seu clamor, a sua oração, se o seu pedido for justo. Eles estavam dizendo o quê? Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. E realmente, a tempestade poderia matá-los. Não é argumento justo? Eles estavam pedindo por socorro pelas suas próprias vidas. Isso nos ensina que há momentos que parece que Jesus não nos responde. E é nesses momentos que nós precisamos insistir e continuar a clamar por Jesus.
assim como os discípulos fizeram. Diga para a pessoa atrás de você, ao seu lado, não desista de clamar. Não desista de clamar. Precisamos continuar a clamar sempre a Jesus nas nossas horas de aflição, de preocupação, de problemas. A palavra de Deus nos ensina lá em Salmos, capítulo 50, verso 15. O que a palavra de Deus nos ensina? Vamos lá. Salmos 15, desculpa. 15. Isso. E clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Clame a mim. Não clame ao seu marido, não clame à sua esposa, não clame a ídolos, não clame a pessoas, mas clame em primeiro lugar a quem pode resolver os seus problemas. Aprenda com os discípulos, tenha reverência, saiba a quem recorrer, e se a sua causa for justa, com certeza, no tempo de Deus, Ele vai te responder. Mas lembre-se, é no tempo de Deus e não no seu. Não queira colocar uma agenda para Deus. Hoje Deus, você tem que fazer isso. Hoje Deus, vou tomar posse disso. Hoje Deus, eu quero aquilo. Não é assim que funciona. Se você faz assim, você não segue os exemplos dos discípulos. Eles tiveram primeiro temor e respeito. Eles foram inteligentes. Estavam pedindo ajuda para quem realmente poderia resolver. Então, se você tem a mania de querer mandar em Jesus, eu quero isso. Deus, vou tomar posse disso. Deus, tira esse pobre da minha garganta. Não. Você não está falando com Deus soberano, você está falando com o seu criado. E não ao contrário, nós somos servos. Senhor, me ajuda com isso, Senhor. Eu te suplico, eu clamo, Senhor. Eu estou precisando me livrar disso. Se for da tua vontade, Pai, então me ajuda, Senhor. Faça-se a tua vontade e não a minha. Amém? E é também de grande lição, também que o texto nos ensina. Percebemos no texto que primeiro, sabe o que Jesus faz? Primeiro Jesus confronta os discípulos e depois ele acalma o vento e o mar. Coloca no verso 26, lá de Mateus capítulo 8. Isso. Então, primeiro, o texto nos mostra que Jesus confronta os discípulos. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Depois ele se levantou e repreendeu os ventos. Primeiro ele faz o quê? Repreende os discípulos. Jesus falou primeiramente, não foi com o vento, com o mar. Ele falou com os homens. Sabe por que Jesus fala com os homens primeiro? Porque eles eram os mais difíceis de lidar. Nós somos mais difíceis de lidar do que uma tempestade. Sabia? Diga para a pessoa ao seu lado: você é difícil, hein? Vai que você vai gostar. Agora eu senti um pouquinho de prazer, mas tudo bem. Você é difícil. E quer uma verdade? Você sem Jesus é pior ainda. Se torna mais difícil ainda. A realidade é essa. Nós somos pessoas difíceis de lidar. É isso que nós temos que entender. O nosso pior inimigo somos nós mesmos. Somos nós antes de Cristo. Somos nós no processo de santificação. Somos nós sem Cristo. Somos difíceis de lidar. Se fosse possível criar um clone seu, com certeza você não ia aguentar ficar um dia com ele. Aí você ia ver quão difícil você é. Existem horas, então, que a maior tempestade que enfrentamos não é o mar agitado ao nosso redor, mas é a incredulidade dentro de nós. É a nossa pouca fé, é a nossa falta de fé. Somos nós mesmos o maior problema. Preste atenção, quando a nossa fé é pequena, o problema se torna maior ainda. Quando a fé é pequena, o problema é maior ainda. Lembram da história de Davi, crianças? A Bíblia diz que Davi era uma pessoa comum, não era um atleta, não era aquele bombadão, mas era um menino, um pastor. E Golias era gigante. Se Davi não tivesse a fé que ele tinha em Deus, era apenas um gafanhoto enfrentando um gigante. Mas Davi tinha uma fé robusta.
Então Davi não viu um gigante, ele viu uma oportunidade para passar por esse gigante, ele viu uma oportunidade de buscar mais a Deus. Davi viu uma oportunidade de testar a sua fé. Quando problemas e tempestades vêm, então deposite sua fé em Cristo. Amém? Quando perdemos a noção de que Jesus está conosco nas tempestades, nós ficamos alarmados e pensamos que vamos morrer. Isso aconteceu com os discípulos. Precisamos crer que a fé, ela vence o medo. A presença de Jesus, ela acalma as tempestades do nosso coração e faz sossegar os ventos e o mar. Isso faz a diferença. E o contexto também nos mostra, se você ler o contexto todo, tá? Nos mostra que Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, porque ele expulsa os demônios, Jesus cura, Jesus tem poder sobre a enfermidade e mais ainda, Jesus tem poder sobre a morte, Jesus ressuscita. Os ventos escutam a sua voz, o mar se aquieta diante da sua ordem. Mais uma vez, diga para a pessoa ao seu lado atrás: Jesus tem todo o poder. Mas fale com convicção: Jesus tem todo o poder. Você tem que crer nisso. Nós não estamos servindo a um deusinho falso, a um ídolo, um pau de madeira. Nós estamos servindo o Senhor dos Exércitos. O nosso Rei, o nosso Senhor, Ele tem todo o poder. Entenda que aquilo que é maior do que eu, aquilo que é maior do que você, é pequeno comparado a Jesus. Aquilo que é maior do que nós está debaixo do comando de Jesus. Aquilo que é maior do que nós está debaixo do comando de Jesus. Com Jesus no comando de nossas vidas, sabe o que acontece? No lugar da tempestade vem a bonança. Com Jesus no comando das nossas vidas, no lugar do medo vem a paz. Com Jesus no comando, no lugar do naufrágio, quando você parece que está ali morrendo, está afundando, vem o socorro. Vem o socorro. Com Jesus é muito melhor. Preste atenção novamente. As tempestades da vida, ela não vem para nos destruir, mas as tempestades vêm para nos fortalecer. Sabe por quê? Porque em Jesus nós nos tornamos mais fortes, porque Jesus é a nossa força. Aqueles homens assustados, então, os discípulos, com muito medo de morrerem, eles clamaram, pediram. Sabe o que está acontecendo agora? Eles estão admirados. Coloca lá, não precisa colocar não. Lá em Marcos, capítulo 4, no verso 41, diz assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora os discípulos estavam impactados, estavam admirados, estavam orgulhosos. Nós acordamos o nosso Senhor, Ele resolveu o nosso problema, Ele nos socorreu. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Para essa pergunta, sabe o que a palavra de Deus nos responde a respeito de Jesus? Este é aquele com o Pai, o Espírito Santo, na eternidade, traçaram um plano vitorioso para a minha salvação, para a sua salvação. Este é aquele que fez todas as coisas, e sem nada do que foi feito, sem Ele, nada ia existir. Esse é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Este é aquele no Antigo Testamento sobre quem os patriarcas falaram, sobre quem os profetas apontaram. Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher sobre a lei para ser o nosso Salvador, o nosso Redentor. Este é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Este é aquele que andou por toda parte, fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo. Este é aquele que deu vista aos cegos, voz aos mudos, audição aos surdos. Este é aquele que purificou os leprosos, levantou os paralíticos, ressuscitou os mortos. Este é aquele que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e justificou. Este é o nosso Senhor. Este é aquele que voltou para o céu, está sentado à destra do Pai. E não está só sentado, Ele está intercedendo por mim e por você. Este é aquele que governa os céus e a terra. Este
é o nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Este é aquele que faz os ventos se acalmarem. Este é aquele que tem todo entender a mensagem de hoje. E se vocês entenderam a mensagem de hoje, eu quero fazer duas perguntas para você refletir. Isso não é para constranger ninguém. Você não vem à igreja para ser humilhado. Às vezes você se sente mal. Se você se sentir mal, que bom. Use isso para você melhorar. Mas eu quero fazer duas perguntas para nós refletirmos como igreja. A primeira é: diante de todas essas verdades, será que você ainda quer tentar comandar o barco da sua vida? Diante de tudo isso, você entendendo que você é falho, você é fraco, você é limitado, você é pecador, como eu, como os discípulos, você não é capaz de resolver os problemas que vêm a você sozinho? Será que você ainda está disposto a continuar dirigindo, você ser o comandante da sua vida? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta: ou será que você vai entregar a sua vida agora? Você vai entregar o barco da sua vida para aquele que tem todo o poder? Lembram? O pior inimigo somos nós mesmos. Você ia deixar o seu inimigo dirigir o seu carro? Uma ilustração. Eu não deixaria. Mas aqui eu estou falando do barco da sua vida. Se eu fosse conduzir a minha vida somente o Edson, seria um desastre. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, quem dirige a minha vida agora é Cristo. E Ele tem o melhor para mim. Ele tem provado isso todos os dias. Eu tenho testemunhado esse poder na minha vida, na vida da minha família. Tenho enfrentado tempestades, sim. Mas tempestades, elas passam. No dia seguinte, será que vem? Talvez fiquem os estragos. Mas lembre-se, você não está sozinho. E além de Jesus ter todo o poder, tem uma boa notícia para você. Além de Jesus ter todo o poder, Ele ainda se importa com você. Mesmo você sendo assim, desse jeitinho. Diga para a pessoa ao seu lado: Jesus se importa com você. Jesus se importa comigo. Ele se importa com você. Ele não é aquele rei poderoso que não está nem aí para os seus servos. Jesus nos chama de amigos. Nós somos co-herdeiros em Cristo. Independente da situação a qual você está passando, independente da tempestade que você está passando, lembra que eu trouxe no comecinho? Confia nele. Confia em Cristo. Entregue a tua vida a Cristo. Deixe Ele ser seu Senhor e Salvador de fato. Deixe Ele conduzir a sua vida. E como é que isso vai acontecer? Primeiro você tem que entender isso. Pedir para que o Espírito Santo trabalhe em suas vidas. Mas, segundo, você não pode apenas se emocionar aqui nas igrejas. Muitas vezes nós nos emocionamos com uma palavra bonita, uma palavra dura que vem do Senhor, às vezes endurece nosso coração. Mas não precisa ser assim. Talvez uma palavra deixe você emotivo e você chore, mas não pode ser assim. Você tem que seguir o exemplo dos discípulos. Eles tomaram uma atitude e você também tem que tomar uma atitude. Se hoje você entendeu que você não é capaz de conduzir mais a sua vida sozinho, entregue a Jesus a tua vida. E como é que você vai fazer isso? Tome uma atitude. Busque ajuda. Busque ajuda aqui da igreja. Nós, como igreja da PIB, estamos dispostos a ajudar você. Temos o nosso pastor que está sempre disposto a estar ajudando. Eu coloco a minha vida também, se você está precisando. Não é a minha área, mas como igreja nós temos que estar preparados para tudo. Às vezes, num determinado tempo, Deus nos levanta a fazer coisas que nós não temos prática. Mas entenda, se é a vontade de Deus, é Ele que vai fazer e falar por nós. Procure ajuda. Por isso que a igreja está aqui, para ajudar o que realmente aqueles que precisam de ajuda. Vamos colocar de pé? Não deixe que essa palavra, então, meus irmãos, seja algo emotivo. Mas tome uma atitude. Tome uma escolha. Seja como os discípulos. Tenha temor e respeito. Seja inteligente. Busque a ajuda de quem realmente pode ajudar. E Cristo deixou a igreja aqui para isso. Amém? Eu quero terminar com uma oração e vamos juntos estar em torno desse último louvor.
Obrigado, Senhor, mais uma vez. Eu te agradeço pela tua palavra. Eu sei que foi o Senhor que trouxe, Senhor, aqueles que estão aqui. Eu sei que é o Senhor que permite aqueles que estão em casa também escutarem esta palavra, Senhor. Mas em especial, Senhor, estas vidas que o Senhor escolheu a estar aqui como igreja, Pai. Eu peço, Senhor, o teu poder, trabalha nessas vidas, opera nessas vidas, Senhor. Que essas vidas nunca mais sejam as mesmas. Que de agora em diante, Senhor, se for da tua vontade, eles possam tomar atitudes diferentes, Senhor. Largar o reino, Senhor, entregar ao Senhor o comando do nosso barco, Pai. Pois eu sei que a tua vontade é melhor que a minha, Senhor. Tenha misericórdia do teu povo aqui. Assim eu clamo em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima semana na presença do Senhor. Amém.